Vamos então começar o 9º capítulo, Revoluções do Globo. Revoluções gerais ou parciais. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo por efeito de suas transformações. Porém, exceção feita do período diluviano, nós já falamos aqui, sobre essa questão de ser uma forçada de barra ali para acertar com o catolicismo, uma França extremamente católica. Então, exceção feita do período diluviano, que traz os sinais de uma súbita transformação, todos os outros se cumpriram lentamente e sem transição brusca. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar seu lugar, as mudanças deviam ter sido gerais. Uma vez consolidada a base, não havia a produzir senão modificações parciais na superfície. Perdão. Perdão. Além das revoluções gerais, a Terra passou por um grande número de perturbações locais que mudaram o aspecto de certas regiões. Tal como para as outras, duas causas contribuíram para tanto: o fogo e a água. O fogo, seja por erupções vulcânicas que sepultaram sob espessas camadas de cinzas e de lavas os terrenos circunvizinhos, fazendo desaparecer as cidades e seus habitantes, seja por tremores de terra, seja por levantamentos da crosta sólida, represando as águas nas regiões mais baixas, seja pela inclinação desta mesma crosta em certos lugares, por sobre uma extensão mais ou menos grande, onde as águas se precipitaram, deixando outros terrenos a descoberto. Foi assim que surgiram as ilhas no seio do oceano, enquanto que outras desapareceram. Que porções de continentes se separaram da terra firme e formaram ilhas, que braços de mar, postos a seco, uniram ilhas aos continentes. A água, seja por invasão ou retorno do mar em certas costas, seja por represamentos que, ao deter os cursos de água, formam os lagos, seja por cheias inundações, seja, enfim, por aterros formados na embocadura dos rios. Esses aterros, fazendo o mar recuar, criaram numerosas regiões. Tal é a origem do delta do Nilo, ou Baixo Egito, do delta do Ródano, ou Camarga. Idades das montanhas. Pode-se determinar a idade geológica mediante a inspeção dos terrenos rasgados pelo levantamento das montanhas e das camadas que lhe formam os contrafortes. Por idade geológica das montanhas, não se deve compreender o número de anos de suas existências, mas o período durante o qual elas foram formadas e, por conseguinte, sua velhice relativa. Seria um erro acreditar que essa velhice estivesse relacionada com sua altura ou sua natureza exclusivamente granítica, considerado que a massa de granito, ao elevar-se, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Tem-se assim constatado, pela observação, que as montanhas dos Vosges da Bretanha e da Côte d'Or na França, que não são muito altas, pertencem às formações mais antigas, datam do período de transição e são anteriores aos depósitos ulíferos. Nós já vimos que a hulha é o carvão de pedra, o carvão mineral rico em carbono. O Jura se formou pelo meio do período secundário. Jura é uma cadeia de montanhas na região da fronteira da França com a Suíça. É contemporâneo dos répteis gigantescos.
Os Pirineus se formaram mais tarde pelo começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes ocidentais são posteriores aos Pirineus e davam do meio do período terciário. Os Alpes orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, pois não estavam ainda formados senão pelo fim do período terciário. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano ou lhes são contemporâneas. Estes levantamentos deverão ocasionar grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança de rios. Nós estamos vendo aqui um estudo profundo de geologia que o Kardec faz, e ele coloca uma nota aqui que faz parte desses seus estudos, e aí a gente vê o leque, né, a amplidão dos conhecimentos do nosso professor Rivaio. Ele coloca aqui, o último século, né, o século XVIII, que ele está ali no século XIX, oferece um exemplo notável de um fenômeno deste gênero. A 6 dias de caminho da cidade do México, encontra-se em 1750 uma região fértil e bem cultivada, onde crescia em abundância o arroz, o milho e bananas. No mês de junho, né, desse mesmo ano, 1750, gigantescos tremores de terra agitaram o solo e tais tremores se repetiram sem cessar durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, a terra teve violenta convulsão. Um terreno de diversas léguas de extensão se elevou pouco a pouco e terminou por atingir uma altura de 400 pés, sobre uma superfície de 10 léguas quadradas. Isso dá mais ou menos 360 quilômetros quadrados. O terreno ondulava como as águas do mar sob o sopro da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e desapareciam seguidamente. Enfim, uma rachadura de quase 3 léguas se abriu, né? Mais ou menos 20 quilômetros. Fumaça, fogo e pedras abrasadas e cinzas foram lançadas a uma altura prodigiosa. 6 montanhas surgiram desta enorme fenda, entre as quais o vulcão ao qual se deu o nome de Jorullo se eleva hoje a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que começava o abalo do solo, os 2 rios de Cuitimba e o rio São Pedro, refluindo, inundaram toda a planície ocupada hoje pelo Jorullo. O Jorullo, né? Porém, no terreno que se erguia sempre, abriu-se uma rachadura que os engoliu. As águas reapareceram a oeste sobre um ponto muito afastado do seu antigo leito. Isto aqui foi tirado do livro de Louis Figuier, né, estudos que o Kardec fazia. Quem quiser mais informações, entra no Google e veja El Jorullo, né, o Jorullo, mas acho que a pronúncia correta deve ser Jorullo. Aí nós vamos aqui para o dilúvio bíblico. Nós vamos lembrar a questão do catolicismo, ali uma questão da época do século XIX. Então a gente vai ler aqui, mas a gente sabe que isso foi uma forçação de barra, que isso não tem hoje nenhuma ratificação científica, muito pelo contrário. O dilúvio bíblico, designado também sob o nome de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Deve ter sido ocasionado pelo soerguimento de uma parte das montanhas dessa região, como aconteceu no México. O que vem em apoio a esta opinião é a existência de um mar interior que se estendia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, confirmado por observações geológicas. O Mar de Azov e o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comunicam com nenhum outro mar. O Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados nas imensas planícies da Tartária e as estepes da Rússia
parecem ser os restos desse antigo mar. Por ocasião do erguimento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, uma parte dessas águas foi recalcada para o norte em direção ao Oceano Boreal, a outra, no meio, em direção ao Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região habitada pelos antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio se haja estendido sobre uma superfície bastante grande, um ponto verificado hoje em dia é que não foi senão local, que não pôde ser causado pela chuva, pois embora fosse ela abundante e contínua, embora pudesse durar 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água assim caída não podia ser bastante grande para cobrir toda a terra, até por cima das mais altas montanhas. Para os homens de então, que não conheciam senão uma extensão muito limitada da superfície do globo e que não tinham nenhuma ideia de sua configuração, desde o instante que a inundação tinha invadido os países conhecidos, para eles, isso devia ser toda a terra. Se a essa crença acrescentarmos a forma imaginosa e hiperbólica, particular ao estilo oriental, não nos daremos por surpreso com os exageros do relato bíblico. Né? Aqui ele está fazendo uma consideração muito lúcida, até porque os hebreus têm uma maneira muito exagerada, como ele coloca aqui, né? Uma questão hiperbólica, né? Imaginosa, eles exageram nas colocações, por isso essa colocação de que a inundação foi do mundo todo, não foi, né? Foi de uma região. O dilúvio asiático é evidentemente posterior à aparição do homem sobre a terra, pois que sua memória foi conservada pela tradição de todos os povos desta parte do mundo que o consagraram em suas teorias. O dilúvio asiático também é posterior ao grande dilúvio universal que marcou o período geológico atual. E quando se fala de homens e animais antediluvianos, isso se entende relacionado com este primeiro cataclismo. O Kardec coloca uma nota aqui sobre a lenda dos Vedas, né? Uma lenda indiana. Nós vamos lembrar que os Vedas são muito mais antigos que os escritos de Moisés. Coloca-se que os Vedas passaram a ser escritos há mais ou menos 5.600 anos atrás, ou seja, 3.600 ou 4.000 anos antes de Cristo. Eles passaram a ser escritos, mas eles já eram conhecidos oralmente. Então, eles são muito antigos. E é o que o Kardec coloca aqui. Eu não vou ler tudo, né? Não tem aqui, não é tão grande. A lenda indiana, referente ao dilúvio, relata, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, dirigiu-se ao piedoso monarca Vayavasta. Ele disse: chegou o momento da dissolução do universo. Logo, tudo o que existe sobre a terra será destruído. Será preciso que construas um navio no qual embarcará, depois de haver tomado contigo grãos de todos os vegetais. Tu me esperarás sobre tal navio, e eu virei a ti e trarei como sinal um chifre sobre a cabeça, o que me fará ser reconhecido. Fecha aspas, né? Abriu aspas ali, quando o Brahma começa a falar, e fecha aspas aqui. O santo, né, o Vayavaswata, o santo obedeceu. Construiu um navio, embarcou nele e prendeu um cabo muito forte no chifre do peixe. O navio foi rebocado durante muitos anos, com extrema rapidez pelo meio das trevas, numa tempestade pavorosa, e por fim abordou no cume do Monte Himalaia. Brahma recomendou em seguida a Vayavaswata que criasse todos os seres e repovoasse a terra. A analogia dessa lenda com o relato bíblico de Noé é evidente. Da Índia ela passou ao Egito, tal como uma multidão de outras crenças. Ora, como o livro dos Vedas é anterior ao de Moisés, o relato que aí se encontra do dilúvio não pode ser apenas
uma imitação deste último. É, pois, possível que Moisés, que havia estudado as doutrinas, dos sacerdotes egípcios, dali retirasse material para compor suas narrativas. E lembrar da história de Moisés, que ele foi educado como um príncipe, como um filho de Faraó, e ele foi educado pelos sacerdotes egípcios. E aí nós vamos aqui para as revoluções periódicas. Além de seu movimento anual em redor do Sol, que produz as estações de seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que produz o dia e a noite, a Terra tem um terceiro movimento que se realiza aproximadamente a 25 mil anos de intervalo, mais exatamente 25.868 anos, e que produz o fenômeno designado em astronomia por precessão dos equinócios. Então vamos lembrar que a precessão dos equinócios é essa inclinação, e esse giro que a Terra faz nesse movimento inclinado, que seria como o movimento de um peão, E isto é a precessão, é esse movimento de peão que a Terra faz, além do movimento de rotação que ela faz em torno do Sol. Sobre si mesma, em 24 horas na frente do Sol, a rotação que ela faz em torno do Sol, ela ainda tem essa rotação, que é a precessão dos equinócios. Este movimento, que seria impossível explicar em poucas palavras, consiste numa espécie de balanço circular que tem sido comparado de um peão ao desacelerar seu giro. Por consequência de tal movimento, o eixo da Terra, esse movimento de peão que ele faz, o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice é o centro da Terra, e as bases abarcam a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de raio de 23,5 graus. O equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério para o outro, se encontra perpendicularmente sobre o Equador, o que sucede 2 vezes por ano, perto do dia 21 de março, quando o Sol volta para o hemisfério boreal, ou do norte, e perto do dia 22 de setembro, quando volta para o hemisfério austral ou do sul. Porém, em consequência da mudança gradual da obliquidade do eixo, o que resulta na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, o instante do equinócio se encontra a cada ano adiantado de alguns minutos, para ser mais exato, 25 minutos e 7 segundos. É este avanço que se denomina precessão dos equinócios, do latim, para exceder e andar adiante, composto de prae antes e ceder ir. Estes poucos minutos em conjunto formam horas, dias, meses e anos. Daí resulta que o equinócio da primavera, que atualmente chega em março, num tempo dado chegará em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro, e então o mês de dezembro terá a temperatura do mês de março, enquanto que março terá de junho, e assim por diante, até que, voltando ao mês de março, as coisas se encontrarão novamente no estado atual, o que terá lugar 25.868 anos para recomeçar indefinidamente a mesma revolução. É muito interessante que nós vamos ver que o calendário maia caminha nessa mesma colocação, dos 25.868 anos. A gente vê outras colocações também de povos antigos trabalhando com 26 mil anos, que é arredondando, esses 25.868 anos. É muito interessante essa descoberta, que já é bem antiga, da precessão, dos equinócios. Aqui, o Kardec faz uma nota de rodapé
já destruindo, já acabando, né, com essa colocação do horóscopo, né, do zodíaco em relação a signos, né, que já existia, sempre existe há muito tempo, e o Kardec coloca aqui como isso não tem sentido por causa dessas mudanças. Então vamos ver aqui a nota do Kardec. A precessão dos equinócios produz outra mudança, aquela que se opera na posição dos signos do zodíaco. Na duração de um ano, a Terra gira em redor do Sol. Perdão. À medida que ela avança, o Sol se encontra a cada mês face a uma nova constelação. Estas constelações são 12 a saber: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São chamados constelações zodiacais ou sinais do zodíaco e formam um círculo no plano do equador terrestre. Segundo o mês de nascimento de um indivíduo, dizia-se que nascera sob o signo tal. O mês, daí, os prognósticos da astrologia. Perdão. Porém, em consequência da precessão dos equinócios, sucede que os meses não correspondem mais às mesmas constelações. Assim, quem nasce no mês de julho não está mais no signo de Leão, mas no de Câncer. Cai assim a ideia supersticiosa ligada à influência dos signos. Vamos continuar aqui. De tal movimento cônico do eixo, resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar, que os polos são gradualmente mais ou menos inclinados em direção ao Sol e dele recebem raios mais ou menos diretos, do que se conclui perdão, que a Islândia ou a Lapônia, por exemplo, que estão sobre o círculo polar, poderão, num tempo dado, receber os raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, e que, na posição oposta, extrema, a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim por diante a cada renovação do período de 25.868 anos. As consequências desse movimento não puderam ser ainda determinadas com precisão, pois que não tem sido possível observar senão uma parte muito pequena de sua revolução. Com relação a tal assunto, pois, não há senão presunções, das quais algumas têm certa probabilidade. Essas consequências são 2 pontos. Primeiro, o aquecimento e o resfriamento alternativo dos polos e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25.868 anos e sua nova formação durante a outra metade desse período. Daí resultará que os polos não serão votados a uma esterilidade perpétua, mas gozarão, por sua vez, os benefícios da fertilidade. Segundo, o deslocamento gradual do mar, que pouco a pouco invade as terras, enquanto que descobre outras, para as abandonar de novo e reentrar em seu antigo leito. Este movimento periódico, renovado indefinidamente, constituiria verdadeira maré universal de 25.868 anos. A lentidão com a qual se opera este movimento do mar torna-o quase imperceptível.
a cada geração. Porém, é sensível ao fim de alguns séculos. Não pode causar nenhum cataclisma súbito, pois que os homens se retiram de geração em geração à medida que o mar avança, e eles avançam sobre as terras de onde o mar se retira. É a esta causa, mais que provável, que alguns sábios atribuíram a retirada do mar em certas costas e sua invasão em outras. O deslocamento lento, gradual e periódico do mar é um fato adquirido pela experiência e atestado por numerosos exemplos sobre todos os pontos do globo. Tem como consequência a manutenção das forças produtivas sobre a Terra. Esta longa imersão é um tempo de repouso durante o qual as terras submersas recuperam os princípios vitais esgotados por uma produção não menos longa. Os imensos depósitos de matérias orgânicas formados pela permanência das águas durante séculos são adubações naturais periodicamente renovadas e as gerações se sucedem sem perceber tais mudanças. Aqui também o Kardec coloca uma nota. O deslocamento gradual das linhas isotérmicas, fenômeno reconhecido pela ciência de maneira tão positiva quanto o deslocamento do mar, é um fato material que confirma esta teoria. E agora nós vamos para os cataclismas futuros. As grandes comoções da Terra tiveram lugar na época em que a crosta sólida, por sua pequena espessura, apenas oferecia fraca resistência à efervescência das matérias incandescentes do interior. Vimos que diminuíram de intensidade e de generalidade à medida que a crosta se consolidou. Numerosos vulcões estão extintos, outros foram cobertos pelos terrenos de formação posterior. Aí aqui o Kardec coloca uma nota sobre fatos mais recentes, que provam o deslocamento do mar, mas nós tivemos, fatos muito recentes. Vamos lembrar 26 de dezembro de 2004, o abalo sísmico que teve no oceano, que provocou o tsunami, na Indonésia, que matou mais de 200 mil pessoas, com a invasão do mar. Certamente ainda será possível haver perturbações locais como consequência de erupções vulcânicas, do surgimento de alguns novos vulcões, de inundações súbitas em certas regiões. Algumas ilhas poderão sair do mar e outras se afundarem. Porém, já passou o tempo dos cataclismas gerais, como aqueles que marcaram os grandes períodos geológicos. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, já coloca o gênero humano ao abrigo das perturbações gerais, a não ser que surjam causas desconhecidas, estranhas ao nosso globo e que nada possa prevenir. Quanto aos cometas, hoje estamos plenamente tranquilos sobre a sua influência, mais salutar que nociva, pois eles parecem ser destinados a revitalizar os mundos, se assim se pode exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que armazenaram durante sua trajetória através do espaço e na vizinhança dos sóis. Eles seriam assim fontes de prosperidade ao invés de mensageiros de desgraça. Vamos lembrar que nos séculos anteriores, o de Kardec e também no século XIX, ainda se achava que a visão de um cometa era presságio de catástrofes, de problemas. Por sua natureza fluídica, hoje constatada,
não é de se temer, está falando aqui dos cometas, né? Não é de se temer um choque violento, pois no caso em que um deles encontrasse a Terra, seria esta que passaria através do cometa como através de um nevoeiro. Hoje não é bem assim, mas a cauda do cometa é sim gelo derretido, mas naquela época se achava que o cometa era aviso, né, de presságios, de maus presságios. A cauda dos cometas não é tampouco algo a ser temido. Ela é apenas a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que os rodeia, pois se ela está constantemente dirigida do lado oposto ao Sol e muda de direção conforme a posição daquele astro. Esta matéria gasosa também bem poderia, devido à rapidez de sua marcha, formar uma espécie de cabeleira, como a esteira que segue um navio ou a fumaça de uma locomotiva. Hoje nós sabemos que é, né, gelo derretido que vai virando vapor. Aliás, muitos deles já se aproximaram da Terra sem lhe causar nenhum dano, e em razão de sua densidade respectiva, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior que este sobre a Terra. Unicamente um resto de velhos preconceitos pode inspirar receios quanto à sua presença. E aqui ele coloca uma nota, né? O cometa de 1861 atravessou a rota da Terra a 20 horas de distância adiante desta. A Terra esteve, pois, mergulhada na sua atmosfera, sem que disso resultasse nenhum acidente. O encontro da Terra com outro planeta, da mesma forma, deve ser relegado no terreno das hipóteses quiméricas. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem aos movimentos dos corpos celestes tira a tal encontro toda a possibilidade. Todavia, a Terra terá um fim. E como será? É o que está no domínio das conjecturas, porém, como ela ainda está longe da perfeição que pode atingir e da velhice que seria sinal de declínio, seus atuais habitantes estão seguros de que tal fim não será para seu tempo. Hoje, os geólogos, os astrônomos colocam que esse fim deve se dar em 4 bilhões e 500 milhões de anos, mais ou menos. Fisicamente, a Terra já teve as convulsões de sua infância. Ela entrou agora num período de estabilidade relativa, no período de progresso pacífico, que se realiza pela reprodução regular dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Porém, ela ainda está em pleno trabalho de gestação ao progresso moral. Aí residirá a causa de suas maiores comoções. Sim, é este trabalho de progresso moral que nós estamos com as nossas maiores comoções e as nossas maiores instabilidades, principalmente nesse período que nós estamos de transição. Até que a humanidade haja crescido suficientemente em perfeição pela inteligência e pela prática das leis divinas, as maiores perturbações serão causadas pelo homem e não pela natureza. Isto é, serão mais morais e sociais que físicas. E aí a gente vê os problemas e as perturbações morais causadas, e físicas, causadas por um capitalismo selvagem, causadas por uma falta de empatia, por uma falta de fraternidade das nações mais ricas em relação às nações mais pobres, entre as pessoas mais ricas com as pessoas mais pobres. Então nós vamos ver que as comoções e os abalos, eles são morais, eles são causados pelo homem, pela indiferença do homem com a natureza e com os animais e com o ser humano, infelizmente. E aqui nós vamos para a última parte deste capítulo, acréscimo ou diminuição do volume da Terra. Aqui nós vamos ver um texto escrito por Galileu, mas hoje nós já sabemos que essa teoria de acréscimo ou diminuição do volume da Terra não se sustenta. Mas
Vamos ver aqui a carta psicografada por Galileu Galilei. O volume da Terra aumenta, diminui ou é estacionário? A fim de sustentar o acréscimo do volume da Terra, algumas pessoas se fundam no raciocínio de que as plantas trazem para o solo mais do que dele retiram, o que num certo sentido é certo e no outro não é. As plantas se nutrem tanto das substâncias gasosas que retiram da atmosfera, como das que aspiram por suas raízes. De fato, mais dos gases que da Terra. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição dos corpos sólidos e estes, ao se recomporem, lhe retomam aquilo que já lhes haviam dado. É uma troca ou, por outra, uma transformação perpétua, de tal sorte que o acréscimo dos vegetais e dos animais se opera com o auxílio dos elementos constitutivos do globo, com seus restos, embora sejam consideráveis, não acrescentando à massa nenhum átomo. Se a parte sólida do globo aumentasse por esta causa, de maneira permanente, isto se daria à custa da atmosfera, que diminuiria proporcionalmente e terminaria por ser imprópria à vida, se ela não recuperasse pela decomposição dos corpos sólidos o que perdera por sua composição. Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas foram formadas por matérias sólidas momentaneamente volatilizadas por efeito da alta temperatura e que mais tarde, condensadas pelo resfriamento, foram precipitadas. Incontestavelmente, elas elevaram um pouco a superfície do solo, porém, sem nada a juntar à massa total, pois o que ocorria não passava de uma mudança de lugar da matéria. Quando a atmosfera, purgada pelos elementos estranhos que mantinha em suspensão, se encontrou em seu estado normal, as coisas seguiram um caminho natural e regular, que depois tomaram. Hoje, a menor modificação na constituição da atmosfera arrastaria forçosamente a destruição dos atuais habitantes, porém, provavelmente também formaria novas raças em outras condições. Considerada sob esse ponto de vista, a massa do globo, isto é, a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes sólidas, líquidas e gasosas, é incontestavelmente a mesma desde a sua origem. Se ela experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria sem que a massa sofresse qualquer alteração. E pois, se a Terra aumentasse de massa, isso seria por efeito de alguma causa estranha, pois que ela não poderia extrair de si mesma os elementos necessários a tal acréscimo. Segundo certa opinião, o globo aumentaria de massa e de volume pelo afluxo de matéria cósmica interplanetária. Esta ideia nada tem de racional, porém é muito hipotética para ser admitida em princípio. Não passa de um sistema combatido por sistemas contrários, sobre os quais a ciência não se fixou de modo nenhum. Sobre este segundo, aqui está a opinião do eminente espírito que ditou aos sábios estudos uranográficos, astronômicos, aqui transcritos, no capítulo 6. Ele põe aqui, abre aspas. Os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a se dissolver para servir de elemento de formação a outros universos. Pouco a pouco eles entregam ao fluido universal do espaço aquilo que dele tiraram para se formar. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo, através do fluido cósmico, tem por efeito diminuir constantemente sua massa, se bem que isto se dê numa quantidade inapreciável num dado tempo. E aqui Kardec coloca uma nota.
Em seu movimento de translação ao redor do Sol, a velocidade da Terra é de 400 léguas por minuto. Sua circunferência sendo de 9.000 léguas, em seu movimento de rotação em redor do seu eixo, faz que cada ponto do Equador percorra 9.000 léguas em 24 horas, ou 6,3 léguas por minuto. Segundo Penso, a existência dos mundos pode se dividir em 3 períodos. Primeiro período, contração, solidificação da crosta, eclosão de germes, desenvolvimento da vida até o aparecimento do tipo mais perfectível. Nesse segundo momento, o globo está em toda a sua plenitude e é a época da virilidade. Perde, embora muito pouco, alguns dos seus elementos constitutivos. Terceiro período. À medida que seus habitantes progridem espiritualmente, ele passa ao período de decrescimento material, perde substância, não somente devido à fricção, mas também pela desagregação de suas moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, termina em poeira. Em seu duplo movimento de rotação e de translação, deixa no espaço parcelas fluídicas de sua substância até o momento em que sua dissolução será total. Mas então, como o poder de atração está na razão da massa, não do volume, a massa do globo diminuindo, suas condições de equilíbrio no espaço são modificadas, dominado por globos mais poderosos aos quais não pode fazer contrapeso. Daí resultará desvio de seus movimentos e, por conseguinte, também mudança nas condições da vida em sua superfície. Assim, nascimento da vida e morte, ou infância, virilidade, decrepitude, tais são as 3 fases pelas quais passa toda a aglomeração da matéria orgânica ou inorgânica. Unicamente o espírito, que não é matéria, é indestrutível. Unicamente o espírito, que não é matéria, é indestrutível. Galileu Galilei, na Sociedade de Paris, essa mensagem ele dá na Sociedade de Paris em 1868. Hoje nós já sabemos que essa teoria de acréscimo de volume, perda de matéria, não se sustenta. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver a gênese orgânica. Até lá!